Olá, queridos, graça e paz. Mais uma semana se inicia e nós estamos aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje eu gostaria de falar a respeito da maturidade cristã. Embora o cristão maduro ele tenha muitas e diversas características que venham comprovar a sua maturidade, eu gostaria de destacar três características. E essas características que eu vou citar aqui são algumas. E dentre várias características que um cristão maduro ele possui. E eu gostaria de falar sobre essas três características. E eu quero usar o texto bíblico de Efésios 4:13. Efésios 4:13. Mas antes de falar ou de ler esse versículo, quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele tinha por objetivo instruir esta igreja, levar essa igreja a um amadurecimento. Ele queria levar a essas pessoas uma maturidade. O objetivo de Paulo nessa carta era ajudar aquela igreja a obter um conhecimento espiritual das coisas de Deus, promover uma união entre os gentis e os judeus, fazer com que eles alcançassem essa maturidade como igreja. Na ocasião, Timóteo, o pastor daquela igreja, também ali sendo instruído, por Paulo. Então o objetivo dele é esse. Logo em seguida ele fala acerca das armaduras e o objetivo central desta carta é levar aquela igreja a alcançar essa maturidade. E em Efésios 4:13, Paulo vai dizer assim, você tem aí a Bíblia com você? Então abra aí, Efésios 4, versículo 13. Paulo ele vai dizer assim, até que todos alcancemos a unidade de fé e de conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Paulo destaca bem, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, veja que Paulo, ele destaca bem isso, Maturidade e plenitude. Agora, para que você possa entender um pouquinho melhor, a palavra plenitude, no grego, ela tem um significado, ela se pronuncia, Não sei se desta maneira, até porque não falo grego, mas a pronúncia dela é plerotita, que tem um significado muito interessante, que é a totalidade, a integridade, a perfeição, o preenchimento do limite máximo de algo, cheio, repleto. E por que o grego? Só para que você possa entender, a Bíblia, ela teve uma tradução do hebraico para o grego, E do grego traduziu para outras línguas, que é chamada de Septuaginta, Que foi a tradução no século 3 a.C. Septuaginta porque foram, se eu não me engano, 77 estudiosos judeus, que fizeram essa tradução. Então olha que interessante a palavra plenitude. Qual é a ideia que Paulo traz aqui? Maturidade, e que no que diz respeito ao conhecimento de Deus, de Cristo, cheguemos ao máximo. Cheguemos ao topo. Até onde Deus se permite conhecer. Então vamos até lá. Até onde Cristo se permite conhecer, vamos então buscar o máximo, para que então o conheçamos e sejamos maduros e tenhamos essa maturidade. Agora, falando das características,
né, que todo cristão maduro ele possui. Agora entenda, tá? São muitas características, a gente pode ficar aqui citando várias, mas eu vou citar aqui 3 de muitas características que acredito que um cristão maduro ele tenha. E a primeira característica é o conhecimento da palavra. Todo cristão maduro, ele precisa conhecer a palavra. Ele se torna, né, ele alcança a maturidade quando ele passa a conhecer, a estudar as escrituras, a palavra. É claro, como citado antes, Deus ele se permite conhecer até um determinado ponto. Então, até onde ele se permite conhecer, vamos conhecer. Vamos estudar, vamos buscar o conhecimento da palavra de Cristo, para que então possamos ter essa maturidade. Oséias 4:6 vai dizer lá que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então o conhecimento ele é essencial na vida de um cristão maduro. Todo cristão maduro tem, por característica, o conhecimento da palavra. É claro, uma coisa é você conhecer, de repente você está aí se questionando, né, conjecturando, mas existem pessoas que conhecem muito a palavra, não sei não, mas a gente vai chegar lá e você vai entender. O conhecimento da palavra de Deus é essencial na vida de todo cristão maduro. 2 Pedro 3,18 vai dizer lá, ó, cresçam porém, 2 Pedro 3,18, cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então todo cristão maduro, ele busca esse crescimento com respeito à palavra de Cristo, né? Quanto mais você conhece a palavra, mais de Cristo você conhece. Quanto mais você estuda as escrituras sagradas, mais de Deus você se aproxima. Porque ali está a palavra dele, ali está Cristo, né? Conhecereis a verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Então, essa é a característica de um cristão maduro. Lucas 2:52 vai dizer lá que o próprio Senhor Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, se até Cristo necessitou buscar esse conhecimento, que dirá eu e você? Então, uma das características, né, que todo cristão maduro tem é o conhecimento da palavra. E uma segunda característica de um cristão maduro é a prática da palavra, porque é como talvez anteriormente eu citei. Não adianta você também conhecer se você não pratica. É necessário que você conheça sim a palavra de Jesus, que você estude sim, mas que você pratique. Tiago 1:22 vai dizer lá que o homem que ouve, mas não pratica, se assemelha ao homem que olha o seu reflexo no espelho, sai, já se esquece, tem que voltar de novo. Então é necessário que pratiquemos a palavra. E todo cristão maduro, ele pratica a palavra. Ele pratica a palavra. Ele pratica a doutrina das Escrituras. Ele pratica Cristo. Ele pratica a sua palavra. Então todo cristão maduro, ele vai praticar a palavra. Independente se ele quer ou não, ele precisa praticar. Porque ele é um conhecedor das Escrituras. E por ele conhecer as Escrituras, ele já alcançou uma maturidade. E por ele ter essa maturidade, ele sabe que necessita praticar a palavra de Jesus. E uma terceira característica, é claro, é a confiança em Deus. Todo cristão maduro tem confiança em Deus. Até porque o cristão maduro, ele conhece a palavra. O cristão maduro, ele pratica a palavra. E se ele conhece e pratica, não tem lógica lhe faltar confiança em Deus.
Gênesis 45, versículo 5, José vai dizer assim para os seus irmãos, ó: agora, pois, não vos entristeçais e nem vos pese os vossos olhos. Olha só que interessante. Por me haverdes vendido como escravo, por haverdes me vendido para cá. Porque para conservação da vossa vida, Deus me enviou adiante de vós. Quando José se deparou com os irmãos e se revelou, o semblante dos irmãos caíram, ficaram preocupadíssimos. E olha a maturidade que José ele demonstrou. Meus irmãos, não pesem os vossos olhos, nem fiquem tristes por terem me enviado para cá, me vendido como escravo. Porque olha só, Deus me enviou adiante de vós para preservar o nosso povo. Deus fez uma promessa ao nosso bisavô Abraão, que faria dele uma grande nação. E eu sou apenas parte dessa promessa. Deus me enviou para cá com este propósito. Ele já me trouxe na frente para eu ir preparando tudo direitinho, para ele me usar e preparar tudo aqui, para que o povo dele não perecesse diante da fome. E a promessa que ele fez a Abraão se cumprisse. Então eu sou apenas um participante da obra que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Então olha a maturidade. Ele poderia muito bem questionar os irmãos: vocês não sabem o que eu passei aqui, vocês não têm ideia do que eu enfrentei aqui, da dificuldade que eu passei. Olha a maturidade dele. Jó 42, versículo 2, Jó vai dizer assim, ó: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha só, olha o que Jó deixa bem claro: bem sei que tudo podes. Naquele momento ali, Jó estava passando por uma série de coisas. As pessoas estavam desconfiando de Jó, achando que tudo que Jó estava enfrentando era consequência de um erro, era consequência de um pecado, que nenhuma pessoa que não fez absolutamente nada, ou que dizia não ter feito absolutamente nada, não poderia passar por tudo que ele estava passando. Não poderia ter perdido os filhos do jeito que ele perdeu, não poderia estar doente do jeito que ele estava, não poderia ter perdido toda a fortuna que ele possuía. E olha a maturidade que Jó diz, a maturidade que Jó apresenta. Bem sei que tudo pode. Olha, Deus pode tudo. Ele é soberano. Ele pode, o que ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quer que eu passe por isso, eu vou passar por isso. Se ele quer me tirar disso, ele vai me tirar disso. Eu não sei quais são os planos dele, mas eu sei de uma coisa: não pode ser frustrado. Ele é soberano. Deus, ele é soberano. E ele faz o que ele quiser fazer, na hora que ele quiser fazer, como ele quiser fazer. E a característica do cristão maduro é essa confiança. É exatamente essa confiança. Salmos 9, no versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonará os que te buscam. Meus irmãos, essa é a maturidade que você precisa adquirir. A maturidade cristã. A maturidade cristã, ela vai ser benéfica para mim e para você. Porque eu vou ter conhecimento da palavra de Cristo, eu vou praticar a palavra de Cristo, e eu vou aprender a confiar em Deus, aprender a confiar em Jesus. Eu vou viver muito melhor assim. Eu vou viver muito mais em paz assim. Primeiro, porque as dúvidas não vão poder ser um problema, porque eu conheço a palavra. Segundo, porque eu pratico a palavra. E porque eu tenho confiança no Deus que eu conheci. E porque eu conheci, eu passei a segui-lo, a obedecê-lo e praticar. E passei a confiar no Senhor Jesus. Então, busque essa maturidade. Busque essa maturidade cristã. Todos nós precisamos dessa maturidade. É claro que há muitas outras características de um cristão maduro, mas busque essas três: conhecimento, a prática e a confiança. Conhecimento nas Escrituras, na palavra dele, a prática da palavra dele
E a prática da sua palavra vai lhe trazer esta confiança. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração, mas antes se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas entendam a importância de alcançarmos a maturidade cristã. Vamos orar. Meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença e louvamos e bendizemos o Teu santíssimo e poderoso nome. E essa oração é para que essas pessoas que estão acompanhando esta mensagem, quer seja evangélico ou não, tenha tido uma experiência com alguma denominação, talvez nem saber quem o Senhor é, mas o objetivo é fazer essas pessoas entenderem a importância de alcançarmos essa maturidade cristã. Então, desperta nessa pessoa um desejo de conhecer a Tua palavra. Porque ela conhecendo, ela vai praticar. E ela praticando, ela vai aprender a confiar em Ti. Pai, eu entrego essas pessoas que oram comigo agora e suplico ao Senhor que possamos alcançar a maturidade cristã, essa maturidade, para que possamos ser, testemunhas do Senhor neste mundo. Eu os entrego em Tuas mãos e se você assim crê, diga amém. Amém? Ficamos por aqui e eu profetizo que essa semana vai ser uma semana abençoada para a sua vida. Tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima semana. E não se esqueça, curta, queira comentar, comente, se inscreva no canal e compartilhe também. Tá bom? Até a